E ele está aqui ouvindo tudo isso que a gente está narrando, Está aqui né? tomando o melhor café da vida dele. Tomando o melhor café, chegando para dar bom dia para os ouvintes, acompanhou as declarações, inclusive a opinião de um dos adversários, se ele for para a disputa, que é do ex-ministro Rogério Marinho. Mas vamos dar o bom dia para o deputado Rafael Mota. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, deputado. Bom dia os amigos da Jovem Pan, a Laura, a Júlio, a você, Virgínia. Prazer estar aqui, né, atendendo esse convite. Estamos à disposição sempre. Deputado, a gente percebe que essa disputa do Senado está bem mais agitada e bem mais animada do que a disputa, esperávamos, né? Que a disputa do governo. E ela ganhou também um cenário novo desde a semana passada, quando o senhor pediu para ser incluído, né? Para o Potiguar analisar o seu nome para a disputa do Senado. Começando bem pelo comecinho, por que pedir essa inclusão? Certo, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos novamente. Acompanhei aqui os comentários do ex-ministro Rogério e é bastante curioso, né? Ele fazer essa crítica à governadora, porque ele não colocou o seu nome à disposição, né, para disputar o governo do estado, né, já que tem tanto conhecimento de causa e já que eu acho que o Potiguar apela por uma reconstrução do estado. Por que ele não se disponibilizou o nome, né? Segundo ele, foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro, ele falou na entrevista. Mas eu acho que eu acho mais importante é ter a governabilidade, talvez. Acho que talvez faltou um pouco de coragem ali e, sabe, da pouca viabilidade, né? E o pouco apreço que o povo do Rio Grande do Norte tem por ele, né? Você acha que faltou coragem do ministro de disputar o governo? Total. Porque eu acho que ele sabe que foi rechaçado desde a época foi deputado federal conosco e não conseguiu a reeleição, porque a gente colhe o que a gente planta, né? As reformas foram muito, eu acho que, primordiais para ter um insucesso na reeleição dele, né? E falar de carteira de trabalho, eu acho que a pessoa menos indicada para se falar em carteira de trabalho ou conhecimento dos postos de trabalho, né? Precarização do trabalho foi autoria do ex-deputado Rogério como deputado, né? Então, hoje as mulheres grávidas podem ocupar postos de trabalho, né, insalubre, graças à aprovação da reforma trabalhista. Então, não sei se é a melhor pessoa indicada para falar sobre postos de trabalho. O senhor concorda com as críticas dele feitas a Carlos Eduardo? Eu acho que isso aí é uma situação entre eles. Eu tenho as minhas resistências a ambos os nomes, de forma respeitosa, técnica. Acho que, voltando um pouco para a pergunta de Virgínia, entra um pouco nesse ramo aí. Eu acho que, Virgínia, essa nossa... Eu sou um deputado eu comecei como vereador, né, há 10 anos atrás, fui vereador em Natal, fui deputado federal em 2018, muitos não acreditavam na nossa reeleição, né, a gente teve poucas prefeituras, eu era oposição ao governo federal, oposição ao governo do estado e consegui ser o candidato à reeleição mais votado, né, então eu acho que demonstrou que eu estava no caminho certo, no caminho correto, tanto quanto o próprio ex-deputado Rogério, com apoio do governo Temer, sendo aí o autor dessas reformas, né, com emendas extras e todo tipo de benefício, não conseguiu sucesso. Eu acho que as pessoas esquecem que tem que estar do lado da população para pedir o voto, para poder sair às ruas, né? Então isso foi um caminho que eu percorri e demonstrou ao longo da história que eu estava correto, do meu ponto de vista, né? Tanto que a gente foi reeleito. E esse projeto, Virgínia, nasce num momento que eu percorro muito o estado do Rio Grande do Norte. Eu ando todo final de semana, bem dizer, a gente está no meio do interior do estado, conversando com as pessoas, com as lideranças políticas, com as pessoas que não têm mandato. E é uníssono que as pessoas não querem realmente votar nos nomes que aí estão apostos, né? Que têm colocado seus nomes apostos nessas pré-candidaturas. As pessoas dizem que não querem votar em ambos, desde a classe política, dos prefeitos, até mesmo passando pelos não mandatários. Isso é muito sintomático, porque demonstra realmente que o povo do Rio Grande do Norte não quer nenhum desses dois nomes que estão postos. Deputado Rafael Mota, agora esse projeto é um projeto sem volta, o senhor está colocando seu nome nas pesquisas. Se esse nome não for sinalizado pelo eleitor, é um projeto sem volta? O senhor descarta hoje a candidatura a deputado federal? Não, quem vai dizer isso é o povo do Rio Grande do Norte. Obviamente que ninguém aqui age na paixão nem no amor. Política tem que ter, obviamente, a paixão, tem que ter o que nos impulsiona, mas também tem que ter uma análise técnica, né? Obviamente. Mas por isso que é o primeiro passo. Não poderia ter sido feitas de forma... Eu pergunto isso porque o senhor tem dois projetos em paralelo, né? É por isso que eu estou querendo saber se está descartada a possibilidade de disputar a Câmara Federal. Não, hoje o nosso projeto realmente é o projeto de Senado, porque a gente está vendo que a gente tem tido pesquisas informais, que é o apoiamento aí espontâneo da população, né? Se eu for nas minhas redes sociais, passando realmente
semana retrasada teve a marcha dos prefeitos, dos vereadores em Brasília, e o comentário era esse: Rafael, a gente não consegue nem pedir o voto para nenhum dos candidatos que aí estão. Um é conhecido da população brasileira, pai das reformas, enfim, tirou o direito do trabalhador, dificultou a aposentadoria do brasileiro, e o outro é uma incógnita, porque dependendo do momento, a gente não sabe como vai caminhar. 3 anos e meio atrás estava pedindo voto para Bolsonaro, agora já é lulista de carteirinha. Então, essa falta de coerência, a política já não aceita mais. Então, eu acho que esse é o momento que a gente disponibilizou o nosso nome. Na realidade, Virginia, isso vem sendo conversado há muito tempo. Desde agosto de 2021, quando o presidente Lula... se empenhou em fazer uma nominata, a gente viu todo o seu esforço, né, olha, mas não deputado federal. O projeto, eu sou, antes de mais nada, além de ser, obviamente, deputado federal, ter os meus projetos pessoais, antes de tudo, eu sou um dirigente partidário. O papel de um bom dirigente partidário é pensar coletivamente. Então, a gente montou uma boa nominata de deputado estadual, uma excelente nominata de deputado federal. Eu acho que o partido tem legitimidade, sim, de pedir a inclusão do nome, do nosso nome nas pesquisas e ver como se comporta, isso é natural. Informalmente, a gente já vê um apoiamento muito significativo em relação a essa disponibilidade do nome para essa pré-candidatura ao Senado, né? Então, a gente tem que ter o senhor quer ser a terceira via do Senado no Rio Grande do Norte? Eu não vejo como terceira... esses negócios de via, eu acho que eu sou da via do povo. A nossa via é a via da população do Rio Grande do Norte. Porque até então estava Carlos Eduardo e Não, eu acho que quem quiser ser candidato, eu acho que é importante, eu acho que isso enriquece o debate. Eu acho que é importante a gente discutir o Rio Grande do Norte, não discutir, ele vai ser candidato apoiando a bandeira tal e o outro vai ser candidato. A gente tem que ser candidato apoiando a bandeira do Rio Grande do Norte, apoiando o que o Potiguar quer realmente de representação no Senado Federal. E isso surgiu dessa forma, ouvindo a população do nosso estado. Obviamente vai ter pesquisas, vão ter pesquisas que vamos colocar, Júlio, como negativa. A gente sabe disso, que vão ter toda sorte de pesquisas, mas a gente está também elaborando pesquisas internas para saber como é que está o comportamento. Agora, informalmente, né? O que a gente tem acompanhado é realmente assim, as pessoas falam: Rafael, vamos em frente, muito bem, parabéns. A própria, eu acho que sintomática, a nossa nominata de federal, né? A nominata de federal hoje, com os nomes que nós temos apostos aí, que são de todas as estirpes possíveis e imaginárias, as pessoas confiam na nossa condução como dirigente partidário. A própria nominata de deputado federal tem estimulado muito, porque eles dizem: vamos deixar a nominata pendurada no pincel. Não, hoje a tendência é que nós possamos fazer até 2 vagas de deputado federal, dependendo, obviamente, da performance. Mas dessa nominata, o partido consegue eleger um deputado federal? A gente vai saber no dia, mas eu tenho a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é muito boa, pode ter certeza. Nós temos grandes nomes, porque, olha, essa descredibilização do nosso nome aí, de descredibilizar o que a gente tem feito pelo Rio Grande do Norte, isso vem desde 2018. As pessoas falam: Rafael é deputado federal, show de bola e tal, só vai ter um mandato. E não sei o quê, perdeu muito apoio no interior. Tá aí o que aconteceu. Surpreendemos, assim, de modéstia à parte. Foi uma eleição muito bonita, porque eu sabia o que estava acontecendo e a gente tinha o apoiamento popular. Então, da mesma forma, hoje é a questão da nossa nominata de federal. E estadual também, desculpe. Imagina. Deputado, com o seu nome colocado como pré-candidato a senador, se enfraquece, na verdade se divide os votos na base da governadora Fátima Bezerra, porque Carlos Eduardo também está com candidatura posta. Isso não seria uma forma de beneficiar Rogério Marinho na disputa eleitoral? Não, eu acho que não. Essa divisão, na verdade, é porque eu acho que vocês estão analisando o que tem sido colocado aí publicamente em relação a uma minoria, eu diria minoria administrativa mesmo, ali de algumas pessoas, poucos elementos que defendem. O que seria minoria administrativa? Eu vi sua declaração ontem, eu disse, eu vou perguntar algumas pessoas que fazem parte da administração, do governo do Estado, que eu tenho muita interlocução, inclusive tem ajudado muito o Estado. As pessoas estão acostumadas, Virginia, a me ver com a governadora. E a gente sabe que a gente dá o apoiamento. Hoje foram milhões de emendas que nós mandamos para o Rio Grande do Norte para o governo do Estado executar. Eu acho que isso é parceria. Mas existe uma minoria ali interna, né, que a gente sabe quem são ali, que defendem... São as pessoas que estão nos cargos, é isso? Exato, são pessoas que talvez não entendam muito de política, que talvez não rodem muito pelo Estado e talvez não acompanhem muito realmente o que está na cabeça da população do Rio Grande do Norte. E que tem defendido o nome respeitosamente aqui de Carlos Eduardo, mas o que a gente está sentindo é que as pessoas falam que eles não querem votar neles. O senhor recebeu já o aceno de lideranças do PT? Sim. De quem? Eu tive o cuidado de fazer, eu sou um cara muito... a gente viu fotos, a gente queria saber se as pessoas que estão na foto... Eu tenho muito cuidado, eu sou um político muito consciente e cuidadoso de não dar um passo maior do que a perna, e segundo, de não chegar invadindo espaço de ninguém para empurrar a goela abaixo. Esse assunto vem sendo discutido desde o ano passado, de agosto do ano passado, inclusive na presença do presidente Lula,
onde a gente usou o nosso nome. Eu disse claramente que nós, se fosse necessário o nosso nome tivesse viabilidade maior do que qualquer outro nome para derrotar o bolsonarismo, a gente estaria à disposição. E assim, reiteradas vezes, inclusive com uma articulação nacional de comunicação, a própria presidente Gleisi Hoffmann já me deixei à disposição diversas vezes, só que do dia para a noite a gente vê uma formatação de chapa que não tem sido aceita pela população. Então eu acho que de uma forma legítima, de forma humilde, a gente faz essa articulação. Tive o cuidado, Júlio, de inclusive falar com algumas lideranças políticas, de militância, nomes históricos do partido, novos nomes da política do PT. E as pessoas dizem isso: olha, o Partido dos Trabalhadores tem que defender quem defende os trabalhadores. E você tem sido deputado que tem sido parceiro da governo do Estado, tem sido parceiro do Brasil, tem sido parceiro da nossa bancada. Se a gente acompanhar as minhas votações, sempre serão muito coincidentes com o que o PT pensa ali. Obviamente que existem alguns momentos que a gente caminha separadamente. Mas esse assunto não é um assunto novo, não é um assunto que está sendo do dia para a noite. Eu não estou criando dificuldade de forma nenhuma para a governadora. O que eu não posso dizer, o que eu não posso fazer, é permitir a possibilidade de que alguém que defenda o bolsonarismo ocupe esse espaço. Então o senhor acha que o senhor seria mais adequado ao cargo de Senado do que Carlos Eduardo nesse momento na chapa da governadora? Quem diz isso é a população. O que eu tenho ouvido é que a população precisa de um legítimo representante que tenha coerência nas suas ações. Então, eu acho que a gente demonstrou isso ao longo da nossa história. Vamos para a prática. O PSB vai emprestar o tempo de TV, vai dar o tempo de um TV voto para a governadora, para o PT? O meu voto, a Fátima Bezerra é irrevogável. Mas além Sou do amigo voto da governadora. Já existe, inclusive, uma pesquisa feita, uma consulta feita ao TSE, onde pode-se haver realmente a composição de duas formatações de coligação. Mas assim, o PSB vai acompanhar a governadora, o PSB vai acompanhar, inclusive, o presidente Lula. Nós estamos formando chapa através do ex-governador Alckmin junto com há essa Lula. aliança nacional, Exatamente, né? mas aqui no estado do Rio Grande do Norte não há quem tire o voto de Rafael Mota, a governadora Fátima, e o PSB também. Mas a gente sabe, deputado, eu estou usando até esse jargão da gente sabe, porque eu nem gosto, aqui a gente está fazendo um desafio, ver quem diz menos, mas uma composição política, ela passa também por vários fatores, inclusive acordos de propaganda eleitoral no tempo de rádio e da TV, que é fundamental para um candidato. O senhor se apresentar ao lado da governadora num tempo é diferente do que o Partido dos Trabalhadores não ter esse tempo do PSB. Sem falar nas questões do fundo partidário, de toda essa estratégia. Perfeito. PSB hoje, ele vai... o senhor é dirigente partidário, o senhor Sim, disse. o PSB vai acompanhar a governadora, vai acompanhar o PT, o tempo de televisão será direcionado ao PT. Pedirei onde eu estiver pelo Rio Grande do Norte. E se Carlos Eduardo for o candidato de fato, o senhor vai emprestar o tempo ao PT, com ele sendo o candidato? Tem que se fazer uma consulta jurídica, que ainda não existe entendimento em relação a isso. Se eu estou colocando meu nome à disposição, é porque o PSB vai acompanhar o deputado Rafael Mota nessa possibilidade de candidatura ao Senado. Isso é claro e evidente. Vou fazer só uma pergunta. Fátima falando, Rafael, não seja candidato porque vai prejudicar o nosso trabalho. Rafael Mota desiste Eu vou discordar dela porque eu sei que o que está prejudicando o trabalho dela talvez seja esse tipo de associação que está acontecendo. Se a gente for analisar os números, tem política técnica também, a gente não age na emoção, tem que agir também nos dados. Se a gente for analisar os números da própria intenção de votos, desde o final do ano passado até agora, existe ali uma pequena variação de aumento ou de diminuição da intenção de voto da governadora. O que tem mudado é a rejeição. A rejeição tem aumentado, de certa forma. Principalmente depois realmente dessa possibilidade de composição com o ex-prefeito Carlos Eduardo. Então, qual é a razão do aumento dessa rejeição, né? Talvez seja o não apoiamento a esse tipo porque, Virginia, a gente tem que analisar o passado, né? O histórico de cada um. Como cada um caminhou. 3 anos e meio atrás é muito recente. Se a gente acompanhar os twitters, etc., as declarações, tudo isso, as pessoas o Rio Grande do Norte não tá acostumado a não aceitar esse tipo de composição, né? Esse tipo de formatação, assim. Historicamente, eles fazem isso. O Potiguar, ele tem rechaçado esse tipo de composição, né? Deputado, quando tudo parecia estar bem arrumado lá do lado daquela chapa, veio todo mundo, agora fechou. Mas não é para bagunçar. É tentar explicar. As pessoas às vezes vêm para mim, rapaz, vocês são bagunça. Não é bagunça. Não. A gente está tentando justamente trazer coerência para uma formatação. Foi um né? fato novo que não é tão novo, não. O senhor coloca desde há muito tempo. Isso, a gente não tem tido resposta, assim. A gente não tem tido resposta, não tem tido participação. Quem é o principal interlocutor do PSB nessas conversas a nível nacional? Porque nacionalmente, passa também o presidente Lula está interferindo diretamente na formação da chapa local, né? Isso, assim, o presidente nacional do nosso partido, Carlos Siqueira, é um homem muito vivo na política, muito pé no chão, e ele entende demais de política, apesar de não ser político, mas ele
A gente tem conversado e ele tem confiado muito na nossa enfim, condução do partido, né? A gente tem atendido as expectativas e a gente passou como é que estava o cenário local, né? Que estava tendo essas composições, etc. E a gente viu que realmente não estava dando liga. Eu disse, olha, presidente, isso há muito tempo atrás está acontecendo essa situação e a gente acha que o PSB pode ter, assim como a gente tem uma composição nacional, pode se refletir no estado do Rio Grande do Norte. As pessoas estão acostumadas a me ver com a governadora, eu sou defensor, envio emendas, defendo o trabalhador, a gente faz parte ajuda na governabilidade, fui coordenador de bancada da governadora. Esses argumentos não foram suficientes para a governadora, desculpe, eu lhe interrompi, para a governadora Fátima Bezerra, tem enxergado em você um potencial candidato a Senado Federal? Tem que fazer esse questionamento a ela, mas assim, eu tenho muito carinho, eu acredito na governadora, eu confio no trabalho dela, confio no trabalho do presidente Lula. É uma eleição que a gente não tem tempo de errar, não há tempo de errar. O presidente Lula sendo presidente vai ter que ter governabilidade, tanto no parlamento brasileiro, com deputados federais, com senadores que deem esse apoiamento. Não vai ser um governo fácil, vai ser um governo, do meu ponto de vista, de reconstrução do país. E é a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização do nosso país. Porque a gente está lutando aí, não é PT contra Bolsonaro, não é bandeira do Brasil contra a bandeira... Não, é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Então isso é muito importante, não é brincadeira que a gente está vendo. E a gente não pode brincar desde a chapa realmente, da formatação das assembleias legislativas, passando pelo parlamento brasileiro. Não é brincadeira que a gente está vivendo. A gente precisa realmente ter esse cuidado. E você veja só, a juventude hoje foi a maior quantidade de títulos retirados aí. 2 realmente, milhões de exatamente, novos eleitores. Exatamente, eu acho que aí 95% dessas pessoas realmente fizeram isso pelo enfrentamento ao autoritarismo que a gente está vivendo hoje no nosso Brasil. Deputado, o senhor esteve presente no lançamento da chapa Lula-Alckmin, Carlos Eduardo não esteve. Vamos ter agora a reunião de 240 delegados, dia 21 agora do pessoal do PT. O senhor esteve lá, como o Júlio falou, né, houve fotos. O senhor está tentando ainda reunir apoio de alguns delegados para haver esse convencimento, então, por parte da governadora para finalizar essa chapa majoritária ou não? Porque houve fotos, por exemplo, de Walter Alves com Lula, mas não com Carlos Eduardo. E o senhor, sim. Existe ainda uma estratégia política dentro dos próprios Primeiro, a partidos? gente é aliado, né? Olha, primeiro é importante dizer que uma parte do PSB ali, principalmente uma parte mais do Sudeste ali, do Sul, Sudeste, era contrário realmente a que a gente desse o apoio ou suporte ao presidente Lula. E a gente foi primordial ali, eu e outros setores do partido, para que a gente pudesse apoiar e dar esse suporte ao presidente. Não atuou nisso. Exatamente. Isso foi uma atuação de bastidor que foi muito importante, porque nós tínhamos valorosos deputados federais que achavam que não era uma situação confortável apoiar o presidente Lula nos seus estados, e a respeitou, e a gente respeita isso, mas foi uma articulação muito forte que a gente teve que fazer junto à bancada, e quando a gente se uniu, a gente vai junto para o que der e vier. A questão dessa reunião que vai haver, me parece, da articulação política, não é isso? Do próprio PT, eu não me surpreendo se houver aí majoritariamente um apoiamento ao nome do ex-prefeito Carlos Eduardo na composição da chapa, junto com Walter Alves, né, como vice-governador. Não me surpreenderei, mas eu acho que é legítimo a gente fazer um teste no nome, assim que foi pedido, para que a gente pudesse ser incluído nas pesquisas, ver como é que se comporta o nome. E assim, eu não tenho medo de campanha, não tenho medo de enfrentamento. Se eu tivesse medo, eu não teria sido candidato em 2018. Se eu tivesse receio, eu não teria rompido com o tempo, porque você ser adesista, quando é conveniente, é muito fácil. O problema é você romper, ter coragem de romper e você fazer um caminho próprio. Assim que eu fiz, como o rompimento com o Temer, quando não era base aliada do governo do Estado, naquele período. E assim como eu tive a coragem de defender a governadora lá em Brasília, acompanhá-la e acreditar no seu projeto político. Então, assim, o nosso nome é um nome natural, que eu acho que do nosso ponto de vista, e inclusive, confesso a vocês que setores do próprio Partido dos Trabalhadores têm visto com maus olhos essa composição e têm apoiado, sim, que a gente possa continuar a colocar o nosso nome à disposição. Quem são os nomes do PT que... Perdão, Virginia. Quem são os nomes do PT que estão... Tem uma pergunta do ouvinte aqui que é nesse sentido aqui. Não, eu tenho conversado com militância. Natália Bonavides o influenciou na decisão? Não influenciou. Na verdade, eu estive com ela, conversei com a Natália primeiro, que nós somos amigos antes de política e isso continuou. A gente se afinou muito aí nas fileiras da oposição, principalmente nesse mandato. É uma grande deputada federal. Falei para ela que para mim, ela teria sido a melhor candidata a prefeita em Natal na último pleito.
disse também que... Faltou coragem a ela também? Não, eu acho que ela estava num projeto mais amplo nacional e foi compreensível. Não quer dizer que falta coragem, né? Coragem não é a palavra que está no dicionário de Natália, não, viu? Pode ter certeza. Mas falei para ela também que seria um grande presente para o Rio Grande do Norte se ela pudesse ser senadora, só que existe a barreira da idade, da legislação da idade. Assim como o próprio Jean também, que acabou não dando certo a sua pré-candidatura, mas seriam 2 grandes nomes, né? Com muito conteúdo, com muita fibra, né? Se o Jean estivesse no páreo, o senhor estava colocando seu nome à disposição para ser checado no Senado? Eu acho que, como eu falei lá atrás, eu acho que a gente teria que ver quem é o nome que teria mais viabilidade para poder realmente fazer esse embate com o bolsonarismo. Foi o que eu disse lá atrás, inclusive, como eu disse, para o presidente Lula. Mas eu tive o cuidado de conversar com setores do PT, com militância, com mandatários e não mandatários, com pessoas históricas, com a juventude do PT. Sim, a gente tem sentido, sim, de certa forma, um apoiamento, entendeu? Raras as vezes as pessoas falam, Rafael, olha, não dá certo. Foram poucos setores, na verdade foram setores mais antigos do partido. Quer dizer, foi basicamente uma figura ali que segurou um pouquinho ali a onda e tal, mas de resto as pessoas realmente não veem com bons olhos. É uma coisa que querem preservar, inclusive, a governadora, entendeu? Então, assim, o nosso papel, como eu disse, é continuar defendendo o trabalhador em Brasília, é continuar combatendo realmente os desmandos que têm acontecido no nosso país. Eu acho que o afinamento aí, a composição, a parceria que eu terei com a governadora é independente de candidatura a Senado ou não. Eu voto nela de qualquer forma. Deputado, agora só mudando um pouquinho do assunto do Senado, rapidamente, perguntar como é que está a formação da nominata aqui para deputado estadual do PSB, porque a gente sabe que o PSB já foi um partido gigantesco aqui na Assembleia e nesse momento não está com tanta representatividade. Armando Moraes deixou a legenda. Queria saber como é que está essa composição aí. Nós temos 2 deputados estaduais, né? Souza, que é um grande parlamentar, que não vai ser candidato à reeleição, né? Que não vai ser candidato à reeleição, e Hermano, que também se juntou ao nosso partido e de forma muito equilibrada, de forma muito respeitosa, deixou o partido. Inclusive foi um grande parlamentar que teve nos fileiros do PSB. Mas a nossa formatação nominata foi uma formatação muito plural. Isso me surpreendeu muito, porque as pessoas confiam na nossa condução como dirigente partidário, tanto na de estadual quanto de federal. E a gente tem aqui uma infinidade de nomes realmente nas mais diversas estirpes aí para poder fazer essa disputa no pleito da Assembleia Legislativa, né? Eu vi que tem a vereadora Tabata, né? Isso, não sei se ela vai ser senadora federal, tem o tem jornalista Jackson Damasceno. Exato, tem nomes Alice Almeida, que é o Pinta Natalense, que é um cara ligadíssimo à cultura. Nós temos diversos nomes, né? Pessoas do setor mais vocalizado no interior do estado. E assim, o que é interessante é que ninguém ali quer o lugar de ninguém quer matar ninguém, digamos assim. Tem o próprio Fernando Lucena, ex-vereador de Natal. Então, assim, o que eles procuram é que cada um tenha mais votos ainda para a gente poder fazer as 2 cadeiras para a Assembleia Legislativa. Na própria Câmara dos Deputados, a gente vai ter que fazer ali, de certa forma, um corte em alguns nomes para poder a gente conseguir chegar aos novos nomes ali que tem mais densidade eleitoral, obviamente. Para montar a nominata porque nós temos hoje 13 nomes, né, para disputar. Como é que tem sido sua conversa com o ex-deputado Henrique Alves? São as 2 lideranças do partido para disputar as cadeiras da Câmara Federal. Com a sua saída, porque depois dessa entrevista eu não tenho dúvida que não tem mais retorno à candidatura de Rafael à Câmara, né? Ao Senado, né? A Câmara, não, mas a gente, Câmara. Por incrível que pareça, sozinho, Virgínia, como o segundo puxador de votos que a gente vem acompanhando, né? O comportamento das urnas, a disputa gente nas pesquisas, né? só vai saber quando essas urnas forem abertas. Mas o PSB, a sua saída não prejudicaria um projeto da cadeira do PSB? O maior sintoma seria se as pessoas se a nossa nominata tivesse resistência ao nosso nome ao Senado. E a gente tem cedido estímulo. A própria Janiário Souto, que é a líder sindical do CISP, tem sido uma defensora, porque sabe que se existir a mínima possibilidade de Rogério assumir uma cadeira de Senado, vai acabar com o trabalhador brasileiro. A gente sabe disso, são 8 anos lá dentro. Imagine o que pode acontecer em 8 anos, né? Um cidadão desse assumindo essa cadeira de Senado. O próprio Henrique tem disputado nas pesquisas, é um grande parlamentar. Teve 11 mandatos, muito bem posicionado, é um excelente parlamentar, um excelente deputado. Muita gente do estado do Rio Grande do Norte sente falta dele, porque, querendo ou não, é um deputado federal muito combativo, penetra em todos os ambientes. Ele vai precisar de uma boa nominata, né? Como e todos. Mas a nossa nominata é uma nominata muito boa. A gente tem a possibilidade de quase fazer 2 parlamentares com a minha presença na nominata, obviamente.
Janiário Souto, que tem essa liderança sindical. A gente tem o próprio Léo Souza, que deu uma recuada, mas a gente tem conversado bastante para ver se ele ainda tem disponibilidade ou não de fazer essa disputa. Ele está filiado. Está filiado, exatamente. A gente tem conversado com a Tabata, que é a vereadora, a primeira vereadora transexual do Rio Grande do Norte. É uma mulher, assim, absurdamente competente, tem uma condição de... Nós já entrevistamos. Ela é absurdamente inteligente, uma pessoa que tem um futuro político brilhante e ama o estado do Rio Grande do Norte. Pablo Ares, que é vereador em Mossoró, um vereador combativo da causa animal, LGBTQI+. Isabel Medeiros, que foi candidata na outro pleito, grávida, teve quase 5 mil votos, uma grande liderança. A ex-prefeita Tássia, Diego, que é hoje vereador em Parnamirim, que tem sido está despontando lá com uma das maiores lideranças políticas de Parnamirim. Danilo do Mimoso, que foi vereador do Menor. Então a gente vai ter que fazer um corte bom aí, né? Para poder nomes, equalizar, né, esses nomes, né? Mas a possibilidade de fazer o maior sintoma é que as pessoas... Esse nominato aqui tem me estimulado ao máximo. Deputado, só para encerrar, eu não poderia... Estou falando demais, né, Virginia? Não, a gente que está falando Laura é muito. quem está reclamando. Mas você fez referência aí da sua luta, às dificuldades da eleição de 2018, você começou realmente sendo vereador, acompanhei seu trabalho, foi para a Assembleia, foi eleito na Assembleia deputado federal no momento em que o seu pai era presidente da Assembleia, o deputado Ricardo Mota. Em 2018, o senhor foi sozinho para a disputa e conseguiu se eleger, mas uma candidatura majoritária ela é diferente das candidaturas proporcionais. Verdade. Essas denúncias que envolvem hoje o seu pai, o ex-deputado Ricardo Mota, o senhor não teme que elas podem aparecer aí nessa campanha? Tentam até fazer esse link, mas as pessoas sabem que eu sempre caminhei muito com minhas próprias pernas, né? O deputado Ricardo contribui muito para o estado do Rio Grande do Norte. E não tem pessoa mais, assim, interessada em esclarecer tudo isso do que eu próprio, né? Pode ter certeza. Isso está sendo cuidado aí, está sendo cuidado na esfera judicial, pode ter certeza. Mas o senhor está preparado para isso, né? É porque entra na política, amiga. É uma candidatura majoritária, ela sempre traz esse foco, mas a né? gente tem ciência de quem a gente é, da nossa condução, e a gente não tem medo da verdade, não. Pode ter certeza. 8 horas e 45 minutos. Repita. 8h45, queria agradecer aqui a presença do deputado Rafael Mota, pré-candidato ao Senado aqui pelo Rio Grande do Norte. Isso, obrigado. Aqui no jornal. Não, eu queria agradecer mais uma vez aí, Virginia, pelo convite, os amigos da Jovem Pan, a Laura, você, Júlio, obrigado aí pelo convite nessa manhã chuvosa, né, rapaz? Boa toda. Mas vamos para frente aí agradecer aos nossos ouvintes aqui. Muito obrigado, viu, Virginia? Obrigada, deputado. Seja muito bem-vindo e com certeza estamos só começando esse ciclo aí de muitas entrevistas e conversas. Estaremos à disposição sempre. Vai para Brasília hoje ou passa a semana aqui? Vou passar essa semana aqui, muita atividade aqui no Rio Grande do Norte, passei 2 semanas fora, teve marcha, etc. Eu estou precisando dar um tempo aqui para resolver muita coisa aqui localmente falando. Boa sorte. Mas obrigado mais uma vez, viu, pelo convite. Obrigadão. Nós vamos ouvir agora Roberto Linhares com Descomplicando Investimentos.